gente! E aí, tudo bem? Ótima quarta-feira para todo mundo, hoje é dia 18 de junho. Meu Deus, temos mais uma live de imigração. Hoje nós vamos ter como convidado o Dr. André Linhares, advogado de imigração licenciado aqui nos Estados Unidos também, para poder atualizar você sobre o que vem acontecendo em relação à imigração. E vale também ressaltar que o Dr. Linhares está neste momento no estado do Colorado, porque ele vai ser palestrante, na verdade, né? Ele vai ser palestrante lá no EILA, que é o congresso voltado para advogados de imigração aqui nos Estados Unidos. Ele é palestrante, vai falar sobre a B2NW, ele vai estar lá, ele está no Colorado neste momento, mas vai participar junto com a gente na live de hoje para tirar dúvidas de vocês também sobre imigração e também para a gente falar sobre esse anúncio que o governo federal fez, né, que ele vai perdoar aí multas e também penalidades civis para imigrantes que se autodeportarem aqui dos Estados Unidos. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, até porque eu quero saber a opinião do doutor André em relação a esse anúncio do governo federal. Então, vamos colocar o doutor André aqui na tela junto com vocês. Uma boa noite para todo mundo que está chegando por aí. Meu Deus, tem bastante gente já, viu, doutor André, na live hoje chegando para poder tirar dúvidas e também a gente poder falar sobre esse anúncio, né, do governo federal. Estou vendo que o Vicente Lucas Alves, que faz tempo que eu não vejo o Vicente aqui, está aqui com a gente também. A Maria Flor também já está aqui com a gente. O Alessandro Duarte, a Maria Araújo, Carol Silva, o Airan, a Paula Fernandes Homenhook, a Rosana Pereira, o Marco Antônio Pinto Profiro. Quem mais já chegou por aqui? A Alessandra Duarte, já falei. O Egward, Úrsula, agora não sei se eu falei o sobrenome correto, Sandra Sena também já chegou aqui com a gente, Marques Rocha também já está aqui, a Irma Brito, a Selma Xavier, a Sandra Domingos, a Regiane Stronco, a Silvia Santos, a Luzia Carvalho, a Alda Souza, o Roberto Anselma, a Carol Silva, o Silvio Silva e o Eliésio Silva também está por aqui. Doutor André, tem bastante gente. Primeiro, boa tarde, porque você está aqui pertinho de mim no Colorado, né? Verdade. Boa tarde, estamos próximos dessa vez. O fuso está um pouco mais favorável. E vamos lá, você falou bastante nome, tem que dar um fôlego agora, né? Nossa, um fôlego agora para conseguir. Mas, doutora André, o pessoal está realmente querendo entender mais, porque a imigração está mudando o tempo todo, né? A gente fala isso todo momento que a gente fala de imigração, a gente está falando de alguma coisa aqui, uma nova política, um anúncio do governo, mas daqui a pouco, semana que vem, pode ser que nós tenhamos mudanças, enfim, muita coisa está acontecendo. Você, inclusive, está no Congresso do EILA, né? Que é um congresso voltado para advogados de imigração nos Estados Unidos, que está acontecendo no Colorado. Você é palestrante, inclusive, né? Em relação a essas pautas envolvendo imigração. Temos pautas neste ano de 2025 envolvendo imigração. E depois que passar o Congresso, eu quero saber, doutora Ana, na próxima live, quais foram as notícias, ou melhor, as atualizações que o EILA tem em relação à imigração, de acordo com as novas políticas dessa administração. Com certeza. Essa conferência é a maior conferência dos advogados aqui, é a conferência anual, né? Ela dura 4 dias, hoje foi o primeiro, e eu acho que assim, terão palestras, né, sobre exatamente esses novos desafios, com certeza, palestras específicas para isso, foram realmente criadas. Primeira vez que eu vejo isso, na verdade, eu nunca tinha visto isso no ILAC, né, uma palestra, um bloco, né, um palestrante realmente para discutir questões relativas à situação atual que está se vivendo. Então, é algo novo. Obviamente, todo mundo quer pegar cada vez mais informação, porque, obviamente, a informação de outro colega advogado pode me ajudar muito, também pode ajudar muito. Nós estamos falando aqui, né, tem milhares de pessoas aqui, né, então, qualquer troca de informação ela é muito, muito bem-vinda. Eu acho que parte dessa conferência tem essa finalidade, nessa troca às vezes, de informação que ajuda muito, não só a comunidade de advogados, como a comunidade de imigrantes também. Com certeza. E, doutor André, nós temos tantas novidades em relação a este governo atual, porque agora o Departamento de Segurança Interna, né, fez um anúncio onde eles dizem que vão perdoar os imigrantes, ou seja, perdoar multas e também penalidades civis de imigrantes que se autodeportarem. Até vou pedir para o Vitor colocar a matéria na tela para o pessoal pegar a fonte direitinho. A fonte é diretamente do site do Departamento de Homeland Security, né, que é a segurança interna aqui dos Estados Unidos, onde eles estão anunciando, gente, que vão perdoar a falha em cortar multas para alienígenas, porque a tradução é maravilhosa, né? É porque o governo usa, né, a denominação para imigrantes
imigrantes nessa nova administração, eles usam alien, e na hora de traduzir fica alienígenas, mas é estrangeiro, tá? No lugar do alienígenas ali é estrangeiros. Então, multa para estrangeiros ilegais que se autodeportarem através do aplicativo CBP Home, tá? Lembra que o CBP Home, ele tem agora esse botãozinho de autodeportação. E ali eles falam, né, que eles pretendem fazer isso, aliviar essas multas e essas penalidades civis. Mas eu quero entender um pouquinho mais de você, doutor André Linhares, sobre o que de fato significa nas entrelinhas, né, este anúncio do governo, na sua opinião. Sinceramente, Dani, significa que é mais um ponto de interrogação que nós também estamos recebendo do governo, porque a sinalização está muito confusa. Primeiro foi sinalizado que haveria uma multa, que essa multa seria implementada para quem não se deportasse, para quem se autodeportasse. Multa diária, né? Chegou a se falar que tem multa realmente diária para quem estava aqui aqui sem status. Agora, lembrando que mesmo quando essa multa foi comentada, isso não chegou a ser efetivado, né? Lembrando, e agora temos esse outro lado também, que está dizendo, olha, com relação àquela multa que nós vamos implementar, vamos fazer o seguinte, se você se autodeportar, você não acarretará em pagamento de multa, que pode ser algo... se essa questão da multa realmente vier a pegar, digamos, a ocorrer, vai ser uma coisa muito complicada. Muito, muito complicada mesmo, porque é uma multa... Oi? Não pode, eu ia até dizer, na verdade, o governo, nesse próprio anúncio, eles falam que eles já emitiram 9 mil multas. 9 mil multas. Né, mas cadê quanto, qual o valor, que tipo de multa, se para quem, né? Se é para quem está com visto de turista overstay, assim, isso não está muito claro, né? Eu, sinceramente, conversando aqui, eu não conheci ninguém, né, com os advogados também, enfim, de clientes, não conheci ninguém que tenha recebido nenhuma multa relativa a essa situação, apesar do governo falar que já está emitindo multa. A gente teve não acho que pessoas que na mídia, que saíram na mídia, né, que foram 2 casos que foram divulgados, pessoas que receberam essa multa. Uma pessoa foi da Flórida, inclusive, uma hondurenha, se eu não me engano, ela recebeu uma multa de 1,8 milhão de dólares. Essa era a multa dela. É uma multa porque ela tinha uma ordem de deportação, se eu não me engano, desde 2005, né? Ela tinha essa ordem de deportação e o governo calculou em torno de mais ou menos 500 dólares a multa diária, chegando a 1,8 milhão. E depois teve um outro caso que também foi divulgado, que também foi uma multa milionária. A doutora Fernanda Bueno, advogada de imigração, falou que um cliente dela recebeu, mas não foi nesse valor de milhão, não. Foi, se eu não me engano, acho que 2 mil dólares ou 1.000 e poucos dólares, se eu não me engano. Isso também não está claro, porque esse é um ponto muito importante. Quem vai receber essa multa são as pessoas que já estavam com ordem de deportação, mas não saíram, enfim. Pode ser, pelo que você está falando, né, você está ouvindo aí das pessoas de uma forma geral, parece que sim. Agora, isso vai se estender? Não vai? Eu digo que da gravidade disso é porque muitas pessoas, mesmo com planejamento de retorno, elas, né, pretendem ou vão retornar para o país de origem, mas tentando levar o que construíram, né? Agora, você imagina, você tem que pagar uma multa altíssima que você vai acabar saindo sem nada, né? Vai acabar saindo devendo, e aí é pior ainda, que fica mais difícil o seu retorno futuro, né? Então... Agora, o que o governo quer dizer quando eles falam em perdoar também penalidades civis, na sua opinião? Mesma coisa, boa colocação, né, Dani? Mesma coisa. O que significa? Não há uma definição. O problema que nós estamos passando é que não há uma definição muito clara do que é, do que seria o que seria, na verdade, penalidades civis, né? Seria alguma coisa relativa à parte migratória? Acredito que não, porque talvez ele teria colocado a palavra imigratória. Acho, né? Repito, nós estamos falando aqui de questões que a gente não sabe. Se houvesse uma diretriz específica do governo, né, falando, olha, é isso, que penalidades civis são essas, essas. Não sei, não sabemos. Penalidade civil que eu posso correr alguma dívida ou alguma questão relativa a trânsito, carteira, alguma coisa nesse sentido, né? Mas fora isso, eu não sei o que poderia ser, né, vislumbrado numa situação de perdoar uma questão civil, quer dizer, realmente está muito confuso, está tudo muito confuso. Não está faltando uma diretriz. Mas se a gente tivesse uma diretriz um pouco mais clara, olha, é isso. As penalidades civis que serão abonadas serão essa. Se você fizer isso, quem pode fazer isso não será, não sofrerá multa, serão quem está com ordem de deportação, quem está com isso, enfim.
pelo menos a gente já, né, já tem uma noção melhor do que é, do que não está fazendo, mas isso não está acontecendo. E também está ocorrendo essa questão do governo ter voltado atrás agora com essa medida, né? Muitas pessoas questionaram assim, mas Dani, será que esse perdão de penalidades civis, será que ele quer dizer em relação à presença ilegal? Eu digo, gente, acho muito difícil. Eu também acho, por exemplo, teria falado de imigração, né? Mas sabemos. É muito difícil de tentar, porque o governo geralmente eles não explicam muito bem. É a mesma coisa a questão da suspensão das entrevistas, né, para vistos de estudante. A gente só ficou sabendo porque foi vazado na imprensa, porque não teve um anúncio oficial em relação a isso. Inclusive, hoje nós tivemos também um outro vazamento de informação em relação a isso, que eles acabaram, vamos dizer assim, revelando qual que vai ser esse escrutínio que eles vão fazer nas redes sociais, né, de pessoas que vêm para cá, seja com vistos temporários, como de estudante, e outros vistos de não imigrante também, como eles pretendem fazer tudo isso, mas tudo informações que são vazadas para a imprensa, não tem nada oficial, a gente só fica sabendo na prática, né, o governo pausou, o governo suspendeu quando a gente tenta agendar uma entrevista e de fato está pausado. Então, infelizmente, essa falta de comunicação clara mesmo, quais são os impactos, como isso de fato vai ser feito, a gente não tem, né? Por isso que a gente muitas vezes fica navegando em mares turvos, na verdade, em relação à imigração. Com certeza. E esse é um grande desafio, é a falta até de, fora a rigidez, mas a falta de entendimento do que realmente deve ou não deve ser feito de uma forma muito mais clara, que nós não temos isso. Então, aí fica muito também, um fala isso, outro fala aquilo. E quem fala X ou Y, não necessariamente está errado em falar, é porque é uma questão de opinião, porque passa a virar um problema de opinião, não um problema mais de norma jurídica. Quando a norma jurídica é clara, fica muito mais fácil você identificar, cumprir, enfim, porque está muito claro. Quando ela não é, ela fica mais passível de ter opiniões distintas, né? Você viu, doutor André, eu vou fazer esse questionamento também para você, você viu que a Maria Elvira Salazar, republicana da Flórida, ela anunciou ontem nas redes sociais que nós vamos ter o novo texto da Lei da Dignidade, né, que é uma reforma migratória, que no primeiro texto lá de 2023 prometia aí um caminho até o Green Card, mas obviamente para que o imigrante conseguisse esse caminho, ele teria que provar bom caráter moral por um período. Então, ele teria ali um status temporário, onde ele teria permissão para trabalhar, e se ele conseguisse comprovar dentro desse status temporário que ele tem bom caráter moral, que ele pagou os impostos, ele poderia ter um caminho até o Green Card e depois, obviamente, até a cidadania. Quero saber sua opinião também. Você acha que nós estamos vivendo em um momento de caos, mas que, ao mesmo tempo, tem possibilidades de algo como essa reforma migratória ser aprovada no Congresso? Sim, eu estou convencido, cada dia mais eu penso, entendo que nós vamos passar por um momento, né, talvez até não piore um pouco, principalmente com essas guerras que estão ocorrendo agora, nós vamos passar por momentos de maremotos, né, do mar bem revolto, né, como está ocorrendo, mas acho que eventualmente as coisas vão começar a acalmar, a entrar num determinado nível de eixo, e eu acho que vai ficar um pouco mais tranquilo. Não significa dizer que, né, muitas questões serão, né, o Trump vai fazer vista grossa porque ele vem forçando no momento, né, porque é a promessa de campanha dele, né? É bom a gente sempre lembrar que a promessa de campanha do Trump foi para os americanos, não foi para os imigrantes, né? E, né, acho que recentemente saiu uma pesquisa, se não me engano, não sei se foi da CNN, que o índice de aprovação dele não está ruim, né? Comparado com no mandato dele, no momento com outros presidentes, ele não está ruim, está até, se não me engano, melhor que o primeiro mandato dele. Então, isso para ele dá mais legitimidade para ele continuar fazendo isso, porque realmente foi o que, na verdade, ele foi eleito para fazer. Então, eu acho que isso vai continuar acontecendo, mas eu acho que, eventualmente, né, não tem como deportar todo mundo, né, Dani? Isso é impossível. Não vai acontecer. Né? Deportar, se a gente for falar realmente de uma questão numérica, são mais de 25 milhões de pessoas. São 11 milhões, é uma coisa pré-presidente Obama. Não existe mais que 11 milhões. Não tem como, isso não vai acontecer nunca. Então, acho que, eventualmente, o que tem que ocorrer mesmo, talvez a proposta da Salazar é muito, muito interessante, é muito boa, talvez tenha alguma repercussão maior, mas o que seria mais interessante mesmo era uma reforma imigratória, oferecer mais vistos temporários, para que as pessoas possam, de repente, ter mais acesso a esses trabalhos temporários e trabalhar, e, enfim, depois, eventualmente, depois pensar no visto permanente, mas
muitas coisas poderiam ser resolvidas via lei, que provavelmente, acredite ou não, eu acho que teria o apoio de ambos. Eu acho que você lança um visto hoje de trabalho, novos vistos de trabalho, né, temporários, que venham a cumprir carências de determinados setores. Eu acho que ambos os partidos estão satisfeitos com isso. Eu acho que não vai ter problema nenhum. O problema é que não sei por que isso não está acontecendo, mas eventualmente você falar, né, Dani, acho que o pessoal sabe. Os dois estados, na verdade, o seu estado e o meu estado estão passando por um problema muito sério agora na Constituição Civil. Tanto a Califórnia quanto a Flórida, né, exatamente por essas questões migratórias, estão tendo um problema, na verdade, na própria Constituição Civil. Então, isso tudo vai continuar ocorrendo, né, se não for realmente tomada uma medida, uma decisão realmente que conserte o problema. O problema tem que ser consertado. A questão que nós estamos vivendo, não só hoje, como já há muitos anos, é que o problema não era consertado, o problema era ignorado, fechava-se os olhos, vamos fazer. E aí, né, acontece o que estamos vivendo hoje. Vamos ver, eu acho que a Salazar, não sei se eu acho que talvez ela pudesse esperar um pouquinho mais. Eu não sei se hoje é o momento ainda dela, né, tentar passar uma nova norma nesse sentido, porque ainda é um momento, né, de alto interesse do Trump de deportar muito mais gente, então, mas eu acho que no momento mais propício, né, eu acho que isso seria muito interessante. E também lembrando, gente, tem outra coisa muito importante. Obviamente, a entrada na fronteira, se não me engano, acho que hoje deu 93 pessoas, quer dizer, a coisa não está entrando mais praticamente ninguém, comparado com a administração Biden, que entrava, né, milhares de pessoas por dia. Além disso, né, e também fala-se muito do número de deportação do Trump, né? Não é como ele estava querendo, se for matematicamente assim, ele vai chegar a um número maior do que o Obama, mas não vai ser nenhum número muito expressivo, aqui alguns falam. Mas tem outro lado, né? Muita gente está indo embora, né? Então, muita gente está fazendo a mala já, né, realmente indo embora exatamente por receio de ser deportado. Então, isso também é uma deportação indireta, né? Então, é algo que ele vai conseguir, já está conseguindo, né, cumprir, né, sem efetivamente, às vezes, né, usar o sistema para isso, né? A pessoa fazer, olha, eu vou fazer as malas e vou porque eu não quero ser, né, preso, parado aí, ser preso, né, como está acontecendo constantemente. Eu conheço inúmeros casos e como você conhece também, inúmeros casos que são verídicos mesmo, casos simples até, qualquer coisinha de trânsito, você é levado, e, enfim, está correndo bastante mesmo. A gente fala muito, né, da questão da repressão contra a imigração ilegal, que realmente foi a campanha de Donald Trump, que ele iria fazer a maior deportação em massa, mas nesses 6 meses de governo, podemos dizer, né, praticamente aí quase seis meses de governo, nós também estamos sentindo reflexo em quem busca imigração legal também. Por quê? Porque as pessoas também ficam com medo de aplicar para um green card por trabalho, para um green card de investimento, justamente com medo do que o governo, porque muitas pessoas falam o seguinte, pelo menos para mim, tá, doutora André, quando as pessoas me chamam nas redes sociais, falam, Dani, eu estou com receio, porque imagina, eu vou investir um valor alto, vamos dar um exemplo, no EB2NW, que não é um valor barato, e eu não sei quais são os critérios que esse governo está utilizando, imagina eu ter esse investimento e ter o meu processo negado, então muitas pessoas estão com receio hoje, também de aplicar para processos legais, legítimos, que a gente tem dentro da Lei de Imigração e Nacionalidade, com medo dessas mudanças políticas, essas mudanças imigratórias, melhor falando, de regras, né, na USCIS, enfim. Qual é a sua opinião sobre isso? Um pouco antes da nossa reunião, eu acabei de conversar com um cliente de EB5, EB5, né, investimento, né, aquele investimento que você sabe, de $800 mil. Ele está aqui nos Estados Unidos, está até na Califórnia, e ele estava querendo falar comigo porque ele estava desesperado, com medo, com receio muito grande de ter o problema de ser deportado. Ele está em trâmite ainda de processo, ele não resolveu o processo, mas, né, o processo já foi enviado, EB5, enfim, tem muitas chances de dar certo. Então, é exatamente isso, é o receio até de quem tem o visto EB5, né, o processo de EB5 está com medo. Mas o que eu digo é o seguinte, gente, não fico, como eu falei, a mesma coisa que eu falei com ele, olha, não confundam, né, alhos com bugalhos, não é isso, né, se você está com processo de EB5, se você está pensando em entrar com processo de EB2 e você tem a qualificação para EB2, claro, vá em frente, siga, né, vá com tudo, porque isso está funcionando normalmente, as aprovações vêm,
Obviamente, eles estão mais criteriosos, claro, mas a aprovação vem. Isso não está sendo influenciado, não está acontecendo. O ICE não vai te parar porque você está com um processo, isso é legal com o processo de FP2 dos Estados Unidos. E quem está no Brasil ainda, né, pensando em fazer isso, que mais ainda uma razão para fazer, porque vai demorar, enfim. Então, não tem, eu não, eu sei que é difícil, né? As pessoas acabam fazendo essa confusão porque acabam ficando com medo de uma forma geral, né? Mas a gente tem que um pouco distinguir o que seria realmente algo que deve se ter receio, né? Que são as pessoas que já estão aqui com problemas de status, de documento, com as pessoas que têm uma qualificação para um EB2, tem uma capacitação de investimento para um EB5. São questões distintas. É porque algumas pessoas, principalmente porque nós temos um número muito grande de imigrantes que já estão em solo americano, né, com vistos de não imigrante. Vou dar um exemplo, vistos de estudante, né, o status de estudante, e que buscam as vias legais para se legalizar aqui, através de um EB1, um EB2, um EB3, por exemplo. E essas pessoas que estão aqui estão com receio. Por quê? Porque as políticas estão mudando e eles não sabem se lá na frente, na hora da entrevista de um green card, seja um EB1, um EB2, um EB3, por exemplo, EB4, enfim, se eles vão questionar, mas beleza, você está aqui com visto e status de estudante há tantos anos, agora me prova como que você se manteve. E a pessoa pensa, nossa, nadei para manter o meu status legal aqui nos Estados Unidos e agora talvez o governo vai achar que eu trabalhei regularmente e vai negar meu processo no final. Eu acho que esse está sendo um medo que muitas pessoas estão tendo, né, ao buscar as vias legais, justamente em função desse histórico, porque teoricamente nós estamos vendo aí motivos de revogação de vistos por questões tão pequenas como multas de trânsito, né, por excesso de velocidade, enfim, algo nesse sentido. Eu acho que isso que está provocando um pouco de insegurança nas pessoas, né, na hora de aplicar para um processo. Eu falo até mesmo a cidadania, tem gente com medo de aplicar para cidadania, já tem o seu brincar, 5 anos, 3 anos por casamento, enfim, mas tem receio de aplicar para a cidadania porque está com medo do governo, com medo, vai que o governo, sei lá, por qualquer motivo, de que aquele meu ticket lá de velocidade ou de estacionamento vai ser um problema para eu aplicar para minha cidadania. Eles estão, sem dúvida, levantando a capivara mesmo, tá? Inclusive, para a cidadania também, é o conselho que eu normalmente dou, até os meus clientes, falo, olha, se você pegou, seja lá como você, se você pegou o green card via família ou via, né, através do trabalho, desde que você esteja cumprindo tudo de acordo com o green card que você pegou, legal, eu acho que vale a pena fazer a cidadania. Se você não está, como nós falamos anteriormente, não, pondere. Se você está com EB2NW, né, que como fisioterapeuta, mas está trabalhando agora como Uber, não tem nada a ver. Pense 2 vezes, porque se isso for detectado, você pode perder o green card mesmo. Então, nesse sentido, realmente está acontecendo. Não, tem que tomar essas precauções mesmo. O pessoal com visto de estudante também tem que tomar muito cuidado com o trabalho, fora, né? É aquilo, né, Dani? O que passava antes, né, que era feito vistas grossas, não está acontecendo mais. Então, não venha com visto de estudante, com status de estudante, visto de estudante, abra a sua empresa e comece a trabalhar, né, com o escudo da empresa. Isso não funciona mais, gente. Mas se você está aqui com o status de estudante, falando até interessante, aproveitando esse gancho do status de estudante, né, a gente está fazendo bastante, muito visto de estudante mesmo, muito, principalmente para cursos superiores, para quem vem para cá, para quem quer fazer um pós, um mestrado, tudo. E o nosso índice de aprovação tem sido altíssimo, altíssimo. A gente praticamente não tem nenhuma negativa com o status de estudante, mas, né, exatamente, nós conseguimos justificar que o estudante está vindo para cá, tem capacitação financeira para isso, enfim. Quando você consegue unir as pontas, a sua possibilidade de êxito é muito maior. Agora, quando há alguma coisa ali que, né, que não está boa, realmente vale a pena pensar e talvez fazer um novo replanejamento, conversar com o seu advogado, faça um replanejamento, de repente dê 2 passos atrás para dar, né, 5 lá na frente também. Isso é uma coisa que vale a pena levar em consideração, né? Eu acho que algumas pessoas estão repensando, inclusive, sobre isso, né? Será que vale a pena eu ficar nos Estados Unidos para aplicar para o meu EB3, para o meu EB2, para o meu EB1? Será que é melhor eu pegar e voltar para o Brasil para não ter nenhum tipo de problema ou violação que possa acabar me prejudicando, né, num processo de legalização no futuro? Enfim, a gente ainda fica um pouco, porque eu sempre falo para o pessoal, né? Hoje o que a gente está discutindo aqui são mudanças, mas que podem mudar também daqui a um mês,
daqui a algumas semanas também muitas coisas podem acontecer. Mas o fato é, nós estamos passando. Eu até quero saber sua opinião depois sobre os processos de vistos de trabalho, como o H1B, porque também nós tivemos notícias que o H1B, o governo está ficando muito em cima também, rigidez no processo do H1B, né? Perguntando, questionando, pedindo evidências de trabalho ou da empresa que está aplicando, enfim. Como você está vendo também essa atual administração analisando os processos de vistos de trabalho como H1B? O H1B é um caso à parte, né? Um caso especial que realmente tem um apego político que, por parte, dá para entender, outra um pouco de exagero. Mas o H1B especificamente, os outros não, tá? Então, vamos assim, pegar o H1B e colocar ele numa categoria única, e os outros estão, né? Todos os outros vistos de trabalho, de forma já estão ok. O H1B, porque ele é um visto, ele tem um visto muito, ultimamente, né? Aí, exatamente, o mesmo problema que vem ocorrendo já há muito tempo. Ele tem sido um visto extremamente problemático, porque tem sido um visto praticamente que tem sido usado para as grandes empresas. Então, é um visto que as grandes empresas, né, principalmente as grandes empresas, as grandes techs, né, grandes empresas de uma forma geral, elas conseguem, por capacitação financeira e numérica, elas conseguem preencher as vagas limitadas do H1B. Então, e aí, em detrimento, às vezes, até de mandando americanos embora para conseguir realmente suprir essa mão de obra mais barata e mais fácil entre aspas, mais fácil de ser reposta. Por isso que gera essa controvérsia, essa discussão, essa bipolarização do visto H1B. Então, ele vai ser sempre um visto, infelizmente, enquanto esse problema não for resolvido, repito, isso aí pode ser resolvido através de mudança legislativa, né? Limita essas empresas também. Faz uma mudança legislativa, ou até, de repente, administrativa, para limitando essas empresas, porque realmente, né, Daniel, o visto H1B, eu faço pouquíssimos vistos H1B, porque a gente não consegue fazer mais. Não é porque a gente não quer, porque não tem vaga, né? O pequeno e médio empresário, né, tem a chance de um pequeno e médio empresário conseguir o sucesso através do H1B, comparado com uma Apple, uma Disney, é irrisória, né? Então, ocorre muito isso. Então, essa questão, eu acho que se limpar a casa vai ficar muito mais agradável, e eu acho que vai ficar muito melhor para todo mundo. Mas tem que realmente fazer o trabalho de limpar a casa, e isso que ainda não aconteceu. Limpa a casa para depois, e o H1B vai sempre ser. Vocês vão ver o H1B, inclusive agora com o Elon Musk, a briga do Elon Musk com o Trump, né? O Elon Musk era um grande defensor do H1B, agora com essa desavença, eu não sei como é que, né? Porque tem muitos políticos republicanos realmente estavam querendo cair de cima em cima da H1B, né? E o Elon Musk, obviamente, era sempre foi um defensor da H1B. Agora, eu não sei se, né, com isso a saída dele vai ter alguma repercussão também, né? Eles queriam limitar, né, na verdade, limitar muito a questão do visto H1B, e que é um visto, né, para profissionais, para quem não sabe, o H1B é um visto de trabalho temporário para profissionais qualificados aqui nos Estados Unidos, só que ele tem restrições, porque você tem que fazer um registro inicial, que é sempre no mês de março, você tem que ter sorte de ser sorteado nesse registro inicial, para depois poder entrar com o processo imigratório. Então, não é fácil você conseguir, primeiro, não é fácil passar no sorteio, porque é muita gente para poucas vagas, né? São poucas vagas. São 65 mil vagas para quem tem graduação, mais 20 mil para quem tem pós, MBA, mestrado, doutorado, enfim. Então, são poucas vagas para o número de candidatos todos os anos, né? No visto H1B. Fora a questão de que a gente sabe também que o governo não é muito favorável, pelo menos o Stephen Miller, que é o assessor especial do Donald Trump, ele não é favorável ao H1B, né? E ele tem um poder muito forte na imigração. Né, a palavra dele é muito mais forte que do próprio Trump, porque o Trump disse, vamos parar com as operações do ICE em fazendas, hotéis e restaurantes, enfim, aquela coisa toda. E deu todo mundo, nossa, então vamos respirar. Aí vem o Stephen Miller, não, nós vamos continuar com as operações. E aí acabaram, né, revertendo aí, ou melhor, não seguindo a orientação do presidente. Então, o Stephen Miller, ele tem uma voz muito forte, e esse é meu medo. Porque o novo diretor da USCIS, que está esperando a aprovação do Congresso, né, ele já teve a aprovação do Comitê do Senado, agora vai para a votação final, se de fato ele for nomeado diretor da USCIS, ele também é uma pessoa que não é muito favorável do nome, não, nem do OPTI. Inclusive, ele falou que ele iria rever a questão do... Pois é essa parte que eu não entendo, né?
Vamos voltar aqui à parte do H1B, né, que realmente, né, o Steve Miller me parece que também não é muito favorável. E muitos congressistas querem reduzir. Aí vai a pergunta, né, até para os ouvintes também, de repente, entender, fazer uma discussão saudável aqui. Será que o problema está na redução? Os Estados Unidos precisa de mão de obra a beça. Será que o problema realmente seria na redução ou na forma como esses vistos são distribuídos? Porque a questão não é só você pegar agora 60 mil e passar para 30, e desses 30 mil, 28, 29 mil serão ocupados pelas Big Techs. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Quer dizer, continua a mesma coisa, o mesmo problema. Mesma coisa do OPT. O OPT, na verdade, o que ele quer fazer é reduzir o prazo do OPT, né, dos 18 meses, ele quer encurtar esse prazo. Na verdade, ele quer só transformar como a pessoa, no caso do estudante, só teria direito a uma permissão part-time de trabalho enquanto estuda, não teria mais o OPT, que era no final da graduação, que era aquele trabalho pós, que a pessoa pode trabalhar full-time. Eu tinha entendido que ele queria, na verdade, reduzir após o trabalho, reduzir o prazo, né? Então, você teria alguns meses só para você fazer. Bom, se foi isso, então... Mas, ou seja, é a mesma coisa. Dessa situação aí que você gera, na verdade, grandes pessoas, grandes empregos, grandes profissionais, a possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Os Estados Unidos, ele não passa por um... É isso que acho que a gente não está... Eu não consigo, às vezes, entender da onde surge essa dinâmica, de repente, porque eu não consigo visualizar o que eles conseguem, de repente eles estão, né, muito mais na frente da gente com relação a isso, mas hoje os Estados Unidos está com emprego pleno. Uhum. Né? Imaginem só um país que está com emprego pleno, desemprego é 3 pontos, sei lá, 3, não sei, mas isso é considerado emprego pleno. Um país que está com emprego pleno, com uma quantidade de pessoas, de imigrantes, que não tem documento, que não tem legalização, e com milhares e milhares, muitos milhões até, de imigrantes que têm documento, que estão estudando e depois querem, né, que já estão no mercado de trabalho. Você vai fazer o que com essas pessoas? Onde é que essas pessoas vão ficar com emprego pleno? Né? Se fosse uma questão de alto desemprego, a lógica estaria muito clara, né? Alto desemprego, a gente vai ter que cortar quem não é cidadão. Legal, beleza, até concordo. Mas dessa situação eu não consigo ter. Repito, talvez tenha algo que eu não consiga entender, que eles entendam, né? Que eles falam, olha, a gente tem uma matemática aqui que vai resolver isso. Eu, sinceramente, não sei como essa matemática, essa conta vai fechar, não. Inclusive, Dani, só mais um ponto rápido, está se falando agora, até teve parece que, né, está se falando, obviamente não aconteceu ainda, mas está se falando de uma desavença do Fed americano, que é o Banco Central, com o Trump na questão dos juros, né, para evitar o que realmente, né, está para ocorrer, que é uma possível recessão da economia. Então, até eu vi mesmo que eles estavam, se eu não me engano, acho que eles iam fazer uma coletiva de imprensa para falar por que eles iam manter os juros altos ainda, não iam baixar os juros, né? Enfim, é uma discussão que ainda também a gente vai ter que ficar atento para ver como é que vai ficar. Doutor André, perguntinha fogueira, aquela pergunta polêmica mesmo, viu? Para colocar no meio da fogueira. Você já está aqui há bastante tempo. Na sua opinião, qual foi o governo que mais flexibilizou em relação à imigração legal aqui nos Estados Unidos, ou seja, em relação a vistos de trabalho? Flexibilizou foi o Biden, sem dúvida. O Biden, você acha? Sem dúvida. Com relação às vistos de trabalho, employment based, também o problema que ele acabou flexibilizando demais em tudo, acabou gerando a entrada do Trump, né? Foi o oposto, né? Mas de flexibilização, de acesso, né, de uma certa forma, aos vistos, sem dúvida, foi o Biden, nem o Obama teve. Nem o Obama, na verdade, ele teve as suas restrições também. Inclusive, ele tem falas falando, né? Mas ele tem, né, vídeos falando que ele também não era a favor da imigração ilegal, enfim, isso não teve, tanto é que ele foi o presidente que mais deportou. Tem um momento, quer dizer, acho que o Trump vai barrer agora, mas até então ele foi o presidente que mais deportou. Mas a administração do Biden agora, os 4 anos, foi mais acessível à imigração, sem dúvida. Eu acho, bom, a gente vai ter que esperar para ver, né, também, como que as coisas vão dar, porque por enquanto nós estamos nos primeiros 6 meses de Trump, na verdade, né, ainda temos aí 3 anos e meio pela frente, esperamos que
Esperamos ter notícias boas também em relação à imigração, principalmente vistos de trabalho, que o pessoal vem pedindo bastante para acelerar, né, o tempo de espera dos green cards no Visa Bulletin, entre outras questões também. Vamos ver. Eu espero que realmente a gente comece a ter notícias boas nessas áreas também para o pessoal, né? Eu Vamos acho que, abrir. eventualmente, passando essa terremoto aí, acho que as coisas vão começar a melhorar. Em relação às deportações, como eu sempre falo para todo mundo, deportações sempre aconteceram em todos os governos, né? Todos os governos. Mas se a gente for fazer análise mesmo, nesses últimos anos aí, se a gente for analisar os presidentes que tiveram 2 mandatos, que foi o Obama, foi o Bush, foi o Clinton, e agora o Trump está no segundo mandato dele, a gente pode dizer que o Clinton e o Bush foram os que mais deportaram. 8 anos de governo, daí vem terceiro o Obama. Ah, sim, os 8 anos. É pelo tempo do. Sim, sim, sim. É. Tempo de E outra governo, né? notar também que o Trump quer inflar um pouco os números de deportação, porque como ele botou o exército na fronteira, porque lembra que ele colocou os Estados Unidos em emergência, que daí ele poderia soltar o exército na fronteira, foi o que ele fez, ele declarou emergência, né, dizendo através da ordem executiva de invasão, né, do território americano, então por isso ele botou os militares lá na fronteira. Com os militares na fronteira, fecha a fronteira, ninguém entra, então não tem um número inflado de pessoas entrando na fronteira, então onde eles vão ter que deportar? Dentro, ou seja, quem está dentro dos Estados Unidos, para conseguir inflar esse número que ele quer, né, justamente de deportar tantas pessoas. O Obama, o Biden, o Bush e o Clinton, eles tiveram as deportações na fronteira. Na época do Bush, por exemplo, nós tivemos o ataque às Torres Gêmeas, então muito também que eles acabaram utilizando o título 42, então muitas pessoas nem chegavam a entrar, então a expulsão na fronteira foi muito forte. Então os números do Bush é bem alto. Se a gente for ver as deportações na fronteira com o Bush e com o Obama, é bem alto mesmo. O Bush veio lá das Torres Gêmeas, o ataque, daí a gente teve a guerra no Afeganistão, aquela coisa toda, se protegeu os Estados Unidos para não ter nenhum tipo de inimigo externo entrando no país, obviamente, né, Homeland Security atuou bastante nisso. O Obama veio logo na sequência pegando ainda esse reflexo do Bush, né, porque daí o Obama pegou o reflexo das Torres Gêmeas, aquela coisa toda da guerra ainda entre os inimigos dos Estados Unidos, também se fecha o Homeland Security aqui, ou seja, também tem deportações na fronteira, e também o Obama pegou a crise imobiliária, que também deu todo um reflexo também na questão econômica e também de trabalho, então não tinha como manter muita gente aqui dentro também, então também teve mais esse outro caso. Aí entra o Trump ficou 4 anos no governo inicialmente. Se a gente for analisar a questão de fronteira, o Trump fechou em 2020 em função da pandemia do Covid, então ninguém entrava, ninguém saía. Então, obviamente, o número de 2020 é muito pequeno, por isso que o número de deportações na fronteira do Trump foi menor também. Agora, ele botando os militares na fronteira, ninguém entra, ele não vai ter números de fronteira também, então ele vai ter que deportar interno se ele quiser chegar perto dos números apresentados por Obama, Bush e Clinton, por exemplo, em questão de deportação. Fazendo uma análise geral, tá, gente? Para vocês entenderem também. Mas, enfim, vamos ver, né? Como que vai ser, porque o medo que se instala fazendo tantas operações duais em locais de trabalho, você está vendo, você mesmo falou, né, construção civil está com bastante, né, está tendo vários problemas porque não tem mão de obra, e muito se deve também à finalização dos payrolls e dos estados temporários protetivos, né, do Haiti, Venezuela, Nicarágua, porque essas pessoas tinham permissão de trabalho e trabalhavam em construção, trabalhavam em limpeza, em restaurantes, hotéis, essas pessoas não têm mais autorização de trabalho. Então, isso também acaba gerando uma crise para esses setores, fora essas operações internas do ICE, que também provocam medo nos imigrantes, que muitas pessoas preferem não ir trabalhar com medo de ser deportado, né? Medo de ser detido. Acho que a maior, eu vou te dizer que, pelo menos as pessoas que me procuram, o maior medo delas não é nem a deportação em si, mas a detenção. É ser detido e não saber para onde está indo, né? Qual detenção está sendo transferida e quanto tempo vai ficar detido. É verdade. É verdade. Isso é bem emocionalmente bem complicado, viu? O que a gente vê nesses casos pelo menos nos casos de imigração, de detenção, eu nunca cheguei a conversar com nenhum cliente que foi para outro local, que está acontecendo agora também, mas as casas de detenção é aquilo, né, gente? Assim, é uniforme, né? Você fica uniforme, você tem, acho que é um pouco mais aliviado do que uma prisão mesmo, mas não deixa de ser ah, algo semelhante, né? A gente tem que entrar, tem que se identificar, enfim, tem toda a rigidez e tal, como se fosse, né, um local de detenção mesmo, né? Vai para uma sala, conversa com o cliente. Então,
enfim, e existe toda aquela questão do tempo, é verdade, até ter sua audiência tá é bem complicado. Muita gente tem medo disso, porque não sabe quanto tempo vai demorar para ter uma audiência, né? Então, quanto tempo vai ficar detido? E muitos estão, pelo menos pelo que a gente está acompanhando, muitas detenções estão sendo acusadas de maus tratos, de não ter, né, condições favoráveis para manter, porque tá super lotado, as detenções estão super lotadas, enfim. Bom, é muita coisa, na verdade. Vamos abrir espaço para as perguntas, já temos várias perguntas. Gente, para quem quiser questionar também agora sobre imigração, fiquem à vontade. O doutor André está aqui justamente para isso também, para poder tirar as dúvidas de vocês, mas só reforçando que o que o doutor André for falar aqui, respondendo vocês, é baseado nessas informações fracionadas, não representa conselho legal e tudo está baseado na Lei de Imigração e Nacionalidade, tá bom? Só para deixar claro para o pessoal aí também. Vamos para as perguntas então, doutor André, pode ser? Temos a Carol, já. Senta o dedo no like. Galera, bora contribuir para o canal. Obrigada, viu, Carol? Gente, vou aproveitar então a mensagem da Carol e pedir para vocês deixarem o like aí para ajudar a Dani também, viu? Obrigada para quem já deixou também. E o Walter Santos. Nossa, Walter Santos. Um amigo, a esposa americana, não ganhou o suficiente, faltou $50. Ele me pediu se posso ser o sponsor dele. Eu sou naturalizado desde 2009, mas não queria me meter com imigração. O que faço? Se você tem capacitação financeira para ser sponsor, você pode ser sponsor, tá? Você não precisa ter medo da imigração por causa disso. Você tem que ter só o entendimento que você é responsável, né, financeiramente por esse seu amigo, tá? Então, nos próximos 10 anos, você vai ser o responsável financeiro se alguma coisa ocorrer. O governo pode vir atrás de você e tentar aí reaver qualquer prejuízo que o governo venha a ter. Só isso que tem. Agora, se você está fazendo tudo de acordo, está com o seu imposto de renda ok e tal, se faltou alguma coisa, você pode ser sponsor, sim. Doutor André, só vou pedir para você levantar um pouquinho a sua câmera para aparecer um pouquinho mais o seu rosto. Só um pouquinho, porque daí, senão a pergunta vai ficar muito tapando no seu rosto. Um pouquinho. Aê, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aê. Porque daí pelo menos a gente consegue enxergar. Agora sim. Obrigada. Continuamos então, Vitor. A Jana and Ashley. Dani, mas você sabe de algum caso de alguém que tenha perdido as propriedades, casa, carro, etc., para o governo como pagamento dessa multa? Bom, na verdade, isso é muito recente, né, gente? A questão de multas, o governo anunciou este ano que ele iria praticar. A gente teve aí notícias de pessoas que receberam multas milionárias, outras nem tanto, mas a gente não sabe se de fato o governo vai confiscar bens, né, para quem não consegue pagar essa multa. Eu acredito que, como eles estão promovendo essa autodeportação, dizendo que, inclusive, eles vão perdoar as multas, acredito que muito se deve a isso, se a pessoa quiser se autodeportar, né? O que você acha, doutora? Também. E não tem máquina estatal para entrar com ação com todo mundo para pegar esses valores de multas não pagas de volta, né? Nós estamos falando de algumas milhares de pessoas, estamos falando de centenas de milhares de pessoas, não tem como. Milhões, né, de pessoas. Não tem como. Então, por isso que o governo falou, olha, vamos entrar num acordo aqui, vocês saem e aí, né, a gente não corre atrás de vocês, o Trump sendo um businessman, né, realmente, né, olha, vamos entrar num acordo aqui, eu não vou, mas nesse caso, o acordo é só bom para ele, mas vamos entrar num acordo aqui que a gente quer dizer, também seria bom, dependendo do caso, tá? Mas essa questão, né? A mesma questão dessa deportação que você, né? O governo gasta muito mais para deportar do que para te dar os $1.000 para você sair voluntariamente, né? Então. É verdade. Continuamos, gente. Tico Games, como faz para se autodeportar? Ninguém explica. Menina, a gente já explicou, mas vamos lá, só para você entender. Existe o CBP Home, que é um aplicativo que você baixa no seu celular. Lá, quando você entrar, ele vai pedir, você tem que ter uma conta no MyUSCIS. Você faz uma conta lá, coloca o seu nome, seu e-mail, direitinho, data de nascimento, enfim. Quando você criar essa conta, você vai entrar no CBP Home e vai ter um botãozinho de autodeportar. Lá vai pedir seu nome completo, seu país de origem, a data que você pretende sair dos Estados Unidos, tá? Ele vai te pedir uma data, então você tem que ter noção que você vai ter que botar uma data que você vai ter que cumprir, porque se você coloca lá na autodeportação a data e você não cumpre, não sai nessa data, o governo pode ir atrás de você. Eles falam sobre isso, inclusive, né? Então, é uma questão... Aí, Vitor colocou, ó, o CBP Home
nome tá ali, ó, gente. Aí você pode baixar esse aplicativo e nesse aplicativo mesmo tem o botão de autodeportação. Aí você só segue lá direitinho as informações que eles pedem, né, de autodeportação. Você vai submeter, o governo vai te notificar dizendo que recebeu a sua aplicação e ele vai ficar aguardando justamente quando você sair. Obviamente, eles podem te escoltar quando você for fazer sua autodeportação, sair dos Estados Unidos, para ter certeza que de fato você está pegando o avião. Mas assim, gente, conforme a gente sempre menciona, antes de entrar no aplicativo, antes de colocar o seu nome para se autodeportar, conversa com seu advogado de imigração para ver se realmente essa é a melhor decisão para você, porque daqui a pouco tem pessoas que têm aí processos imigratórios pendentes, que daqui a pouco não é necessário fazer uma autodeportação, então é importante entender a sua jornada primeiro, as suas opções, antes de você tomar uma decisão de autodeportação, tá? Por isso que é importante conversar. O Silvio Silva, Dani, acredito que esta guerra vem em boa hora. Creio que o Congresso vai aprovar o dinheiro para a guerra e menos para a imigração. Será? Eu só não queria que os Estados Unidos entrassem em guerra, sinceramente falando. Não era isso que a gente estava esperando no momento, né? Eu achei que a gente ia ter negociações para chegar numa paz, para terminar esses conflitos, Rússia e Ucrânia, Israel e Irã, enfim. Eu espero que não, gente, porque isso gera uma insegurança. Isso gera uma insegurança total. Uma coisa que, assim, uma coisa que o Trump fez na primeira administração dele, que eu gostei, foi que não ter feito guerra. E seria bom que ele continuasse com essa mesma trajetória nesses próximos 4 anos. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque realmente o envolvimento numa guerra pode ter repercussões mundiais. O pessoal falando, o Irã está ameaçando os Estados Unidos, não sei o que, o Irã não tem capacidade. Gente, eu não gosto de pagar para ver com essas pessoas, não, porque, nossa, a maldade humana ultimamente está tão complicada, né? As pessoas, não sei. Desde a pandemia, assim, eu começo a ver uma sensação de, eu não sei, a humanidade, não todo mundo, obviamente, mas muitas pessoas estão mostrando um lado tão maldoso que a gente nunca viu antes. Ou as pessoas escondiam isso, eu não sei. Mas, de forma geral, ninguém quer entrar em guerra, ninguém quer conflito, né? Vamos esperar para que isso se resolva também e ninguém entre nessa questão. Aliás, nós não entramos nessa questão de conflito. O Egelwart Úrsula, não, Egelwart, eu nunca sei, Úrsula, se eu falei teu sobrenome errado, desculpa, tá? Pergunta, durante o visto de turista foi pedido troca de status para visto de estudante, mas o processo leva 5 meses. O visto de turismo expira antes de aprovar o de estudante? Como fica nessa situação? É boa pergunta, muita gente tem dúvida, né, sobre a troca de status. O status, né, visto, né, status, né? Então, o status do turista vai acabar e você vai ficar com o status pendente da aprovação do status de estudante, né? Nós estamos falando de status. Então, você não fica sem status nos Estados Unidos, você continua, né, como a gente fala, de uma forma geral, você permanece legal no país, aguardando realmente a decisão do status da sua aprovação do status de estudante. Se o status de estudante não for aprovado, né, é bom você realmente sair imediatamente. E mais um ponto que eu também sempre gosto de mencionar nisso é que hoje em dia, dependendo do caso que você faça, você pode agilizar o seu processo de estudante. Você pode pagar o Premium Processing. E em vários casos você está aceitando o Premium Processing, você sabe bem rápido a tua resposta. Não vale a pena esperar mais de 6 meses para uma resposta de estudante, caso isso venha a ocorrer, porque você passando de 6 meses, mesmo você estando com status, né, não é bom você ser caracterizado como uma lawful presence, de qualquer forma, tá? Por quê? Porque você sai, tudo bem, mas você vai voltar, e aí, de repente, você tem uma renovação de visto negado. Enfim, essas coisas podem ocorrer porque é discricionário, né? Então, vale a pena evitar problemas que possam vir a ocorrer, mesmo que você não esteja fazendo nada de irregular no momento, tá? Perfeito. Continuamos. Tem mais Green Card Holders. A Ursula mandou mais uma perguntinha. Green Card Holders pelo processo de VAWA de 10 anos. Pode casar-se novamente após quanto tempo? Ótima pergunta. O VAWA não tem essa uma limitação numérica de anos de casamento, como quem tem um green card que pegou através da cidadania americana, não, tá? Então, o VAWA você pode casar. Aí, Úrsula, chama a gente pro casamento. A Sandra Domingos. Boa noite, Dani. F1, período 8 de dezembro de 2016. Pode, por favor, analisar se terei ainda este ano
uma entrevista sobre o banimento de visto, porque eu sou angolana e vi que Angola está na lista laranja. Ah, por causa do travel ban. Isso. Travel ban. Na verdade, Úrsula, não saiu a lista oficial, eu acho ainda não, viu? Dos 36 países adicionais. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Até então, o que a gente sabe foi de vazamento na imprensa, né? Ah, que eles iriam fazer um novo travel ban para mais 36 países, mas oficialmente acho que ainda não saiu a lista. Assim como saiu na semana passada dos 12, né? Que a Angola não está ainda nesses 12. Agora a Angola entraria nos 36, se eu não me engano. Se eu não me engano. Exatamente. Ela tá, e também tem que ver onde é que a Sandra tá, né? Se a Sandra já estiver nos Estados Unidos, é uma outra história, tá? Esse No tipo de caso, banimento é para pedir visto, né? eu ia dizer, né? Se você está fora, Sandra, e vamos supor que o governo de fato aplique, né, esses 36 países e coloque Angola, você vai ter realmente restrição para conseguir tirar o visto. Mas lembra, importante ressaltar, gente, vamos fazer um adendo também nessa informação. Esses 36 países que vão ser adicionados ao travel ban, de acordo com o que foi vazado na imprensa, o governo pediu 60 dias para esses governos, né, que foram notificados desses 36 países, para eles entrarem em conformidade. Se eles entrarem em conformidade, eles não entram no travel ban. Então, eles têm 60 dias ainda. Então, provavelmente é por isso que a gente ainda não tem oficialmente a lista dos 36 países, em função desses 60 dias que o governo dá para esses países entrarem em conformidade, de acordo com as regras do Departamento de Estado. Então, tem isso também, tá, Sandra? Mas se caso entrar, tá, vamos supor que passou 60 dias, a Angola não respondeu os questionamentos do Departamento de Estado, aí entra no travel ban, aí para quem vai tirar o visto fora realmente vai ter esse impedimento. Para quem estiver aqui dentro dos Estados Unidos é diferente, né, doutor André? Para quem tá, é diferente, é outra história, exatamente. Uhum. Perfeito. Vamos torcer, né, Sandra? Para Angola responder. Alessandro Duarte pergunta: se meu filho, green card holder, 21 anos, se ele estar no exército americano, ele conseguiria a cidadania para poder me legalizar? Quanto tempo leva? Consegue, sim. Tempo, quando é cônjuge, é bem mais rápido. Agora, o tempo, sinceramente, eu vou dizer que eu não sei o tempo para passar para os pais, viu? Mas o tempo, na verdade, é o tempo que ele vai conseguir a cidadania. E o tempo que ele vai conseguir a cidadania vai depender também do que ele for fazer dentro, lá dentro e tal. Então, ele tem que pegar primeiro a cidadania e, às vezes, é possível você mandar um combo, né? Junto com a família inteira, na verdade. Então, praticamente, a família inteira é avaliada quase que conjuntamente. Eu não sei para te dizer só a questão do tempo, tá? Porque não é uma área que eu realmente tenho prática, não. Mas você pode sim pegar, e você pode, sem dúvida, você vai pegar mais rápido do que a maioria. Isso aí, com certeza. No caso, filho, se meu filho green card holder, você sabe, no caso, filho cidadão americano aplicando para pais, mais ou menos o tempo médio, em torno de uns 14 meses, mais ou menos por aí hoje. Mais ou menos é o tempo. Um ano e meio, isso normal. Mas como ele é militar, ele pegando a cidadania, ele vai se beneficiar com todo um pacote de processo, ou seja, os pais também vão poder entrar nesse pacote, né? E, então, com ele pegando tudo, mas eu vou botar mais ou menos essa média, porque ele ainda não é cidadão americano ainda, então ele também tem que se tornar. Mas, de qualquer forma, seria muito mais rápido do que ele esperar o tempo do Green Card para pegar a cidadania normal sem se alistar, né? E depois passar para você. Sem dúvida, o alistamento vai agilizar esse prazo, né? Ser bem mais rápido. Perfeito. O Ed mandou um superchat. Obrigada, Ed. Boa noite, Dani. Doutor, é possível trocar a DL, a Driver License, no MRV para o Real ID somente com Social Work Permit sem o I-94? Obrigada. Isso acho que vai depender muito de qual estado que a pessoa está, mas normalmente eles vão pedir o I-94. Pelo menos aqui na Califórnia eles pedem I-94. Você vai ter que ter o I-94, sim. É que o I-94, gente, é o documento que eles identificam qual foi o visto que você ficou e por quanto tempo você está admitido nos Estados Unidos. Então, ele é um documento importante. Acho muito difícil você conseguir tirar sim o I-94. Mas é claro que pode acontecer. Em alguns DMVs, por exemplo, tem pessoas que conseguem tirar com uma facilidade e outras já têm uma complexidade para conseguir tirar o Real ID em determinados estados. Tudo depende. Por exemplo, a Califórnia tem uma facilitação, mas ao mesmo tempo exige vários documentos. A Flórida tem vários, tem várias questões que a Flórida também Também, pede, com né? certeza. Então vai Porque ele depender. está com work permit, mas de qualquer maneira ele teria que comprovar status, mesmo com work permit, né? Então. Exato.
Lucas Alves, queria saber se tem chance, após Trump retornar à normalidade, para a busca do green card mais rápido como antigamente, e poder trabalhar e fazer dinheiro tranquilo. Ou é definitivo, caça às bruxas forever? Nada é forever, né, gente? Nada forever, Lucas, nada. Ainda mais nos Estados Unidos, né? Que cada 4 ou 8 anos muda tudo. Nada É. forever, com certeza. Eu vou falar uma coisa, busca de green card mais rápido como antigamente, eu vou ser bem, mas essa é a minha opinião, daí eu vou esperar para ver qual é a opinião do doutor André. Eu acho que hoje os processos estão muito demorados porque nós temos muito mais pessoas aplicando. Antigamente, nós tínhamos aqueles 144 mil vistos destinados para as categorias de trabalho, o Green Card por trabalho aqui nos Estados Unidos, e não tínhamos tantas pessoas aplicando para um EB1, para um EB2, para um EB3, para um EB4, por exemplo. De uns anos para cá, acredito de 2018, talvez 2019 para cá, o número de pessoas aplicando para as categorias de Green Card aumentaram drasticamente. Obviamente, não comporta para o número limite, né, o cap que a gente tem. A gente teve ali uma época de ouro, vamos dizer assim, porque em 2021, me corrija se eu estiver errada, tá, doutor André? Mas em 2021 e 2022 e 2023, nós tivemos um adicional de green cards por trabalho. Então, em vez dos 144 mil, teve o ano de 2021, acho que a gente teve 250 e poucos mil green cards disponibilizados. Em 2023, 2022, acho que também foram uns 200 e alguma coisa, até posso conferir. E no último ano, acho que foi 100 e alguma coisa, 180 e poucos, ou seja, de green cards Até disponibilizados. 2020, 13, foi eu até acho. 2022, e a questão que eles eram green cards acumulados dos anos anteriores que não eram supridos. Isso acabou até 2022. Aí, 2022 estourou a bolha, e aí, a partir de 2022, a partir de dezembro de 2022, aí começou a ter o backlog, aí a situação se inverteu. Ao invés de ter green card sobrando, passou a não ter green card. A gente torcemos para que a coisa volte, pelo menos, a uma certa estabilidade, né? Para a gente conseguir ter uma certa normalidade, vamos dizer assim, de ter processos mais rápidos, somente se o Congresso agir aumentando a cota de 144, talvez aumentar para os brincados de trabalho, aumentar para conseguir comportar esse número de aplicantes que estão esperando bastante tempo. Mas aí a gente depende do Congresso, viu, gente? Não é presidente, é o Congresso mesmo. O número de aplicações também reduzir, né? Acho que se as Acho pessoas, se difícil o número de reduzir. aplicações reduzir, está reduzindo. Se as pessoas pararem de ficar, né, essa questão da aplicação, né, pessoas que não se qualificam aplicam, pessoas, com as consultorias, assessorias aplicam para todo mundo, enfim. Se isso conseguir se estabilizar, não sei se não diria que vai se reduzir a níveis anteriores. Lembrando que também faltava muito green card, porque até 2016, o visto, principalmente o B2, né? Estão falando de green card, né? Não estão falando de visto de trabalho. Visto de trabalho é outra, nunca teve, não teve esse problema, só o H1B. Mas o EB12 até 2016 ele tinha uma regra diferente, né? Que era uma regra muito mais difícil, que era o New York State Department of Transportation, que era uma regra mais difícil do que a regra atual, que era do DANASAR. Então, em 2016, mudou-se a regra e ampliou o acesso a esses vistos, né, o EB2NW, consequentemente, né, aumentou a procura, a busca, e aí esses vistos que sobravam começaram a não sobrar mais, e aí não dava mais para carregar, e aí a coisa chegou a um ponto que, como nós estamos vivendo hoje, que está mais aplicações do que vistos. É verdade. Continuamos, Vitor. O Walter dos Santos. Quando abre entrevistas para a J1? Ainda não tem, né, previsão. Ainda estamos com as entrevistas suspensas para F1, J1 e M1 ainda, gente. Sem previsão. Eu achei que já tivesse aí, fosse abrir, mas... Ainda não. O Ronaldo Melo, quem veio de visto pode aplicar para o parole in place militar? No momento, não dá. Doutor André bem direto. No momento, não dá. Não, foi isso que eu falo assim. Não, porque deu, né, Ronaldo? Existia essa possibilidade, né? Mas hoje em dia você não pode, fechou-se, então você não pode mais aplicar, a não ser que você tenha um green card, claro, né? Mas não para o place militar, né? O The Hunter, quem levou multa de trânsito sem corte
pode ser preso mesmo com processo pendente? Muita gente está com receio disso, né? Justamente de ter processos em corte. Então, boa pergunta, porque existe, pode ser que sim. Por quê? Existe uma questão relativa ao processo em corte, né, que você não levou, não pagou uma multa, por exemplo, e aí você pode ter uma carteira de motorista suspensa com o seu status imigratório. Hoje em dia, obviamente, isso está se interligando, né? Então, você, obviamente, né, se você tem algum problema de trânsito nesse sentido, você tem que tomar uma certa precaução com o seu status imigratório e com essa multa de trânsito, tá? Obviamente, muitas pessoas ficam com receio de irem na corte, por exemplo, quando elas têm corte, né? E tem um receio ali de serem, né, presas ali, mas manda o seu advogado ir, ou alguma coisa, você não ir, né? Isso pode ser muito pior para você. Perfeito. O Anime Love, olá, sou aplicante do visto EB3 Uniskilled. Gostaria de saber se essa taxa de asilo quem paga sou eu ou a empresa que está me contratando, no caso, o meu sponsor. Obrigada. Teu A sponsor. famosa taxa de asilo, né? Teu sponsor. As taxas são devidas ao teu empregador. A Mariana Silva, boa tarde, Dani. Gostaria de saber quanto tempo está demorando o perdão, o I-601 e o I-212. Já tenho 2 anos esperando. Pode me ajudar com essa resposta, por favor? Essa é uma pergunta tão difícil, né? Porque muitas pessoas estão reclamando do tempo de demora da análise do perdão do 601, né? Teve casos, eu tive seguidores, se eu não me engano, que estavam comentando aqui na semana, acho que faz uns 2 meses, quando a gente estava fazendo lives mais direto em função das mudanças na imigração, que ele teve o perdão dele aprovado com 2 anos e 4 meses. Quanto tempo mais ou menos está levando, doutora André? Você tem mais ou menos uma estimativa? 3 a Não? 5 anos. De 3 a Pela, 5. 13, Jesus amado. Jesus amado, olha aí, Mariana, eu ia falar Maria, desculpa, Mariana. Ó, Mariana, de 3 a 5 anos, de acordo com o doutor André. Mariana, infelizmente, mas, enfim, vai vir, não desista. Mas é o outro, infelizmente, é outro processo que está demorando muito. É o waiver. Todos, Jesus. né? Todos. Eu ia dizer, todos estão Não tem demorando. nenhum processo que está andando rápido, mas, infelizmente. Ângela Barreira, acho que eu falei certo. Tem o Green Card, preciso andar com ele na bolsa? Como você está instruindo para os seus clientes que têm Green Card, né, a andarem com seus documentos, doutor André? Você acredita que só a cópia é suficiente ou eles precisam andar com o Green Card original? Só a cópia. Inclusive, a recomendação da própria imigração tomar cautela de andar com o Green Card, porque perder o documento é algo até relativo à segurança nacional. A imigração entende isso como questão de segurança nacional, por questões de clonagem, falsificação. Então, ande com uma sua cópia. Não, eu sei que talvez você tenha uma situação desejável com um policial que não conhece isso, então ele pode, de repente, tomar uma decisão, uma posição que ele desconhece, mas aí é uma questão dele, né? Na verdade, você falar, está aqui, você está aqui mais informações, você pode, né, verificar, ver se, né, se sou eu mesmo, se eu tenho Green Card, mas o documento propriamente, o Green Card propriamente dito, não. Tá? A gente não anda com Green Card, a gente não anda com passaporte, né? São documentos que a perda desse documento pode acarretar um dano, né, muito grande para a gente e para o próprio governo também, tá? Então, não é recomendável, não. A Aurora mandou um superchat. Obrigada, Aurora. Estou aqui nos Estados Unidos há 4 anos. Vim para trabalhar com um familiar. Tenho sofrido abuso psicológico, mas não tenho provas. Tenho provas sobre ameaça de deportação. Tem algum meio de visto? Provas sobre ameaça de deportação, doutor André. Com certeza. Tem sim, sem dúvida, agora. Pelo que você está falando, veja bem, a questão da prova é algo que a gente pode verificar, tá? A prova não necessariamente, não sei exatamente qual o caminho que eu iria usar no teu caso, né? Não sei se você teria que usar o caminho não sei nem qual seria esse familiar, tá? Não sei se seria o VAWA, não seria o estudo, não sei, tá? Mas, mesmo assim, provas, a gente tem como a gente conseguir justificar e comprovar isso de algum meio, tá?
Mas assim, ela colocou ainda que pelo menos deportação ela está sofrendo ameaça, né? Mas acho que ela não consegue comprovar as ameaças de deportação, né? Eu acho. É. Mas enfim, tem sim, tá? Tem sim, ó. Aurora, se você quiser daqui a pouco entrar em contato com a equipe do Dr. André, né, para poder verificar direitinho qual é a tua situação e ver quais as opções que tem para você, eu acho que é super válido, né? Mas se você está sofrendo realmente abuso psicológico, é importante buscar ajuda. Quem sabe conversa com a equipe do Dr. André para analisar direitinho, né, a tua situação e ver o que pode ser feito para você. Então, eu Exato. vou pedir para o Vitor, se você conseguir depois só colocar o telefone do WhatsApp de atendimento da equipe do Dr. André também na tela, para o pessoal poder adicionar direto. Para quem está familiarizado, o QR Code também leva direto para o WhatsApp, mas depois o Vitor coloca também ali o número para vocês, tá bom? Continuando. O Diego Murias. Obrigada pelo superchat, Diego. Entrei com o ESTA e fiquei fora de status. Tenho 35 anos e 9 anos nos Estados Unidos. Minha mãe tem green card. Ela pode aplicar para mim? Olha, Diego, aqui nos Estados Unidos, com Green Card, ela pode até aplicar para você, mas você não vai conseguir se legalizar aqui. Pensando no waiver depois no futuro, talvez sim. Mas nesse caso, não, mesmo ela se tornando cidadã, é bem difícil ela conseguir te legalizar, tá? Casamento é mais fácil, tá? Mas porque você entrou com extra, você entrou sem visto. Então, é um pouco complicado. Talvez aí, no caso, um pedido de waiver seja algo interessante no seu caso, mas você, obviamente, terá que resolver esse pedido de waiver fora dos Estados Unidos, né? Perfeito. Ó, tá ali, o Vitor colocou, ó, entra em contato com a equipe do Dr. André Linhares, esse é o WhatsApp de atendimento do Dr. André, tá, gente? É mais um código dos Estados Unidos, 407-725-4988. Quem quiser anotar aí o número direto, então, do Dr. André, tá bom? Vamos, então, mais 10 minutinhos, doutor André, podemos encerrar? Pode ser? Vamos lá. Uhum. Beleza, então, Adriana, então mais 10 minutinhos, tá, gente? Adriana Dias, estamos em um processo de EB3 com visto de estudante. Como fazer tudo certinho para manter o status e não ter problema? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né, Adri? Como conseguir se manter, que é o que a gente estava comentando no início da live, né, que muitas pessoas estão com receio sobre isso. Como se manter aqui e não prejudicar um processo de green card no futuro. Adriana, mantenha o seu status de estudante, primeiro. Segundo, não trabalhe com seu status de estudante, a não ser que você tenha um OPT ou CPT para trabalhar. Eu sei que é muito difícil se você não está com CPT ou OPT, porque você vai ficar ainda, né, precisando da renda, né, do fonte de renda que você tem no Brasil, mas seria essa a solução, porque o B3 está demorando muito. Então, você vai ter que avaliar. Eu não sei o que você está estudando, né? Exatamente, se você está fazendo um curso superior, uma pós, ou se você está fazendo um curso de inglês. Tudo tem que ser analisado para ver também se vale a pena financeiramente, se vale a pena para a imigração você permanecer aqui ou voltar ao Brasil e depois que o EB3 você regressar também. Aí, obviamente, tem que entender mais o seu caso, mas só o que eu digo assim, de uma forma genérica, não trabalhe sem autorização caso você não tenha o OPT ou o CPT para trabalhar. Perfeito. Patrocínio, mandou um superchat também. Obrigada, patrocínio. Quem é militar pode aplicar o Military Defer Action para os pais assim que se alistar e depois aplicar o Green Card para os pais quando virar cidadão? Você vai aplicar tudo, você pode, quer dizer, você vai aplicar junto porque você tem o Green Card, né? Você ainda não tem a cidadania, então você teoricamente não pode passar para os seus pais ainda, porque só poderia passar quando você virar cidadão. Mas você vai entrar, quando você, né, estiver habilitado a seguir o teu processo de cidadania, você vai poder aplicar também para os seus pais. Perfeito. Paulo Soares Reis, estou no processo de Green Card, tenho Work Permit social, estou no país há 4 meses. Posso dirigir com a minha carteira do Brasil? Tenho apontamento para carteira dia 17 de julho. Teoricamente, gente, você pode ficar com a sua drive license do Brasil, dirigindo com a sua carteira de motorista do Brasil, por exemplo, por até 6 meses aqui nos Estados Unidos, teoricamente.
mas eu sei que alguns estados são bem chatos com essa regra, alguns não permitem, né? Depende muito do policial que vai te abordar, enfim. Mas você pode dizer que você tem, se você puder levar com você o documento que comprova que você tem já um agendamento para tirar sua carteira do estado, acredito que não teria problemas, não. Né, doutor André, você tem mais alguma outra Sim. dica? Talvez. Não, não, ele até tá bem próximo, né? Dia 17 de julho. Ele continua dirigindo com a carteira dele e tá com work permit também, social. Dia 17 de julho já tá chegando já. É verdade. Tá aí, menino. 17 de julho, daqui a um mês. Eu ia dizer, tá aí, daqui a um mês. Mas tá aí, Mas voa, não, né? tá Se você voando. esperar aí 6 meses, um ano, aí sim, fala, opa, é diferente, mas tá chegando. Estamos entrando no segundo semestre do ano, que loucura. Testemunho de Imbuí. Obrigada pelo superchat. I-730 Refugee Asylum Relative Petition. Quanto tempo você acha que demora? Minha mulher conseguiu no final do ano passado o asilo. Qual a chance de aprovação? Chance de I-730. aprovação, eu não sei o caso dele específico, né? Eu não sei o que foi apresentado no caso dele para dizer quais são as chances de aprovação ou não. É difícil, viu? Testemunho, né? O nome dele. É muito difícil saber o teu caso, porque assim, eu não sei, assim, não sei qual foi a base do seu caso, ah, né? O que eu digo para aprovação ou não, você tem um bom processo, né? Se você tiver um processo com provas, tudo, você tem uma chance maior de aprovação, sim. Eu até posso dar uma olhada, Vitor. Deixa eu só, se você quiser passar a próxima, bom, segura só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, pelo menos para ter uma ideia de prazos médios de acordo com a imigração, tá? Do I-730, que é o que ele perguntou, né? Quanto tempo acha que demora? Tempo? Achei que ele falava de aprovação. Não, a primeira pergunta é quanto tempo você acha que demora, ele perguntou. Aqui, ó, pelo menos, só para você ter uma ideia, no site da imigração está falando em 15,5 meses, tá? Para o I-730, médio, tá? Então pode ser mais, pode ser menos, mais ou menos por aí. Só para você saber, tá? Testemunhos de Imbuí. Para analisar teu processo. Ok. Pensamentos positivos, adoro pensamentos positivos. Dani, vi que a Maria Salazar falou da lei da dignidade. Você sabe se os outros senadores já se pronunciaram sobre, contra, a favor? Bom, a única coisa que a gente tem até então foi quando ela fez lá aquela apresentação da lei da dignidade em março, com alguns congressistas e alguns apoiadores, alguns empreendedores de setores importantes, que eles falaram que eles iriam apresentar, mas por enquanto a gente ainda não tem apoio público, tá, gente? E eu vou dizer, eu concordo com o doutor André nesse ponto. Talvez agora com essa questão tensa entre Estados Unidos e Irã, essa questão toda, mais a questão do One Big Beautiful Bill, que eles ainda querem aprovar e está tendo resistência no Senado, eu não sei se teria tanta atenção a bill dela sendo apresentada agora. Também acho que talvez dividiria um pouco a atenção com o momento tenso que a gente está vivendo, com questão de guerra, com questão também de orçamento. Não sei se não era melhor esperar Não, mesmo passar pouco esse conflito entre Israel e Irã, para ver exatamente qual vai ser o posicionamento dos Estados Unidos nessa guerra especificamente, para depois apresentar. A não ser que ela já tenha aí, né, um bom apoio já de congressistas querendo também ser co-sponsors da bill. Se ela tiver um bom apoio, aí tudo bem, aí significa que as conversas estão mais adiantadas. Mas não tem como a gente dar um parecer ainda enquanto o texto não for aprovado, não, aliás, não for introduzido e a gente sentir como que vai ser a repercussão dele. A gente vai ter que esperar. A Thaisa Basco, obrigada pelo superchat, Thaisa. Estou overstay, desculpa, estou overstay. Meu namorado está entrando para o Army, ele tem green card aguardando o I-751. Casar antes ou depois do bootcamp dele? Pois no final do bootcamp ele pega a cidadania. O que é mais seguro? Nossa, é uma pergunta. O que é mais seguro é o mais difícil de dizer, gente. Isso aqui é seguro fazer. Hoje em dia está muito difícil de falar isso, na verdade. se vocês forem casar, casa logo, né? O tempo do. A comprovação do casamento, até, se vocês puderem fazer tudo isso, é melhor que vocês façam antes, até depois que ele entre no bootcamp, que pode ser mais até complicado vocês casarem depois. Mas caso, a questão é se você casando, você vai conseguir se legalizar sim. Aí, Thaisa, vamos casar, lindona. Deixa eu convidar a gente também.
Adoramos. É isso, Vitor. Foram Maurília Brasil, Dani, adorei o sobrenome da Maurília. Dani, estou indo por minha conta em agosto. Cheguei aqui em 2000. Nunca cometi crime. Estou fazendo certo ou devo fazer a autodeportação? Bom, fazer o certo é uma decisão muito difícil, eu imagino, para você. Imagina estar aqui desde 2000. Gente, desde 2000. Maurília. 25 Não, anos, né? agora que eu parei para ver o número ali, desde 2000. Uau! É. 25 anos de Estados Unidos, menina, imagino que não deve estar sendo uma decisão muito fácil para você, não. E é muito difícil, porque é muito pessoal, né, doutor André? Dizer, será que está Não. fazendo muito pessoal? Como dizer, cada caso é um caso, o que dá para brigar pelo cliente, o que não dá para brigar, o que não dá, que eu digo que é muito difícil também, que seria, enfim, depende muito do caso. Cada caso é um caso, e é muito, muito complicado a gente, mas se você realmente está decidido aí, vale a pena, acho que. A autodeportação, se você quiser ganhar aquele benefício do governo, porque lembra que o governo está dando $1.000 mais a passagem para a pessoa, né? E daí para você conseguir isso, você tem que se inscrever lá no aplicativo CBP Home, que daí você vai ter direito àqueles $1.000 e mais a passagem aérea. Se você que não quer ter esse custo, hã? Não, e a possibilidade de legalização no futuro, né? A gente ainda não sabe o que vai ser, viu, gente? Que a gente vai ter que esperar para ver. Mas, enfim, eu acredito que se você não quiser gastar, né, com a questão de passagem aérea e ter em 2.000 de benefícios, vale a pena fazer, sim, a deportação no aplicativo. Agora, se você não quer fazer, enfim, lembra que ela pode sair por conta, né, doutora André? Ela não precisa avisar o governo que ela está indo embora. Não, não precisa, mas se ela for embora, avisa, né? Melhor. Já que você está indo mesmo, né? Não avisar é um erro até, né? Não. Meu Deus, é muita coisa, gente. É isso, Vitor? Foram todas as perguntas? Isso aí foram. A gente estendeu um pouquinho, porque eu sempre faço 1 hora de live para também. Doutor André, como falei para vocês, gente, ele está se preparando, que ele tem congresso do EILA, tá? No Colorado, no estado do Colorado, neste momento. E ele mesmo assim topou fazer a live com a gente para poder trazer também as informações e principalmente explicar sobre esse anúncio do perdão de multas e perdão de penalidades civis aí que o governo disse que vai acabar concedendo para os imigrantes que fizerem autodeportação, enfim. Então a gente queria trazer um pouquinho mais sobre isso e também responder as dúvidas de vocês. Também não quero abusar do doutor André, que eu sei que não é fácil não. Mas doutor André, muito obrigada, viu, mais uma vez por topar estar aqui no canal respondendo as dúvidas do pessoal. Obrigado, Dani. Obrigado a todos. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, gente. Quero agradecer vocês também pelas perguntas. Sempre são perguntas importantes, são perguntas realmente pertinentes com o momento que a gente vive. Então, não deixem de perguntar, não deixem de questionar, continuem buscando informações confiáveis, responsáveis também para poder tomar a melhor decisão na vida de vocês. E se precisar também, consulte o advogado de imigração se você tiver algum caso que você acredite que possa te levar a um processo, a algum visto ou até mesmo a um green card, por exemplo. A importância de consultar para que você seja muito bem orientado. Tá bom? O doutor André está aqui e ele pode, inclusive, se vocês quiserem ter uma consulta direta com ele, vocês podem agendar. Podem agendar através do WhatsApp. Pedir para o Vitor colocar o WhatsApp de novo, doutor André, na tela, só para o pessoal poder anotar. Quem não anotou o WhatsApp é esse que está na tela agora. Quer dizer, vamos ver. Neste momento, Vitor. Ainda não, quase lá. Aê, Vitor! Aê. Esse é o WhatsApp do Dr. André, ó. É +1, que é o código dos Estados Unidos, 407-725-4988. Quem quiser, anota aí, então. Você pode entrar em contato com a equipe do Dr. André, tirar dúvidas por lá, e se precisar agendar uma consulta diretamente com ele também. Combinado? E avaliação, se você tem algum caso que você gostaria de passar por uma avaliação com a equipe do Dr. André, você também pode te contatar através deste número, tá bom? Deste WhatsApp. Gente, muito obrigada mais uma vez pela audiência, pela paciência, pelos comentários, pela participação aqui na live no canal. E fiquem ligados que a gente vai ter mais lives de imigração e mais vídeos também para poder deixar vocês muito bem atualizados do que vem acontecendo aqui nos Estados Unidos. Meu muito obrigada, uma ótima noite para vocês, doutor André, uma ótima noite, uma boa palestra para você aí no Congresso do EILA também. E a gente se vê na próxima live, combinado? Obrigado, Dani. Um grande abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço, gente. Beijos. Tchau, tchau.